Olá! Amanhã vai acontecer a premiação de gestores educacionais, na verdade gestor escolar, que vão ser escolhidos entre todos os melhores, os que se destacaram esse ano. Serão 14 profissionais a serem premiados. Essa é uma criação dessa administração do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, mas a partir de então ela já fica no calendário a cada 2 anos. E quem vai conversar comigo a respeito disso tudo é o secretário de Educação do município, José Cursino Raposo. Bom dia, secretário. Bom dia, Elda. Muito prazer em estar aqui e muito feliz, muito alegre por falar desse assunto, desse reconhecimento aos nossos gestores escolares. Pois é, essa premiação ela vem num período, vamos dizer assim, bem delicado para a educação. A gente está num ano que foi completamente atípico, principalmente com relação a escolas, ensino presencial. Por que essa premiação exatamente nesse ano? Eu acho que exatamente pela atipicidade do ano, pelas suas características totalmente inusitadas, né, isso acentuou mais a importância do trabalho de gestão. Além, evidentemente, do trabalho pedagógico, do trabalho de apoio logístico, mas também o trabalho de gestão. Então, isso sensibilizou o prefeito a dar um testemunho público do seu apreço, do seu reconhecimento por esse trabalho, por esse esforço. Então, com isso, ele determinou à secretaria que institucionalizasse esse prêmio, que o regulamentasse, fizesse as regras da sua concessão, e amanhã nós estaremos chegando ao momento, vamos chamar assim, apoteótico, né, desse processo, que é dando a conhecer ao público quem são esses 14 gestores, 7 de escolas do ensino fundamental, 7 de escolas do ensino infantil, que se destacaram, que pelo seu trabalho fizeram, mesmo com todas essas dificuldades, a educação acontecer. O que foi levado em conta? Porque eu imagino que todo mundo se desdobrou demais esse ano para fazer cumprir as coisas que eram naturais até o início do ano, né? Mas o que foi levado em conta na hora de escolher esses melhores gestores? Bom, essa pergunta é boa para que os nossos telespectadores tenham uma ideia da riqueza desse processo da gestão escolar. Existe, né, toda uma diretriz pedagógica para o funcionamento das escolas, para a administração do ensino. Então, há regras quanto à execução do próprio conteúdo, há regras quanto ao relacionamento da escola com a família, há regras para a conservação da escola, para a simplificação, né, da tramitação das coisas de interesse dentro da escola. Então, todos esses elementos que já fazem parte das normas, das diretrizes de gestão, foram levados em conta. Então, o que se fez? A gente foi observar em campo, foi observar na prática como é que foram aplicados aqueles critérios, aquelas regras no dia a dia. E assim, pontuando esses elementos, nós chegamos àqueles 14 que mais se desempenharam, que mais se destacaram. Todo mundo disse que esse ano, com relação à educação, foi um ano meio perdido. Quer dizer, o ensino não presencial levou a determinadas dificuldades que só foram evidenciadas agora, vamos dizer assim. Crianças sem celular, crianças sem acesso à internet, gente que não podia de jeito nenhum acompanhar as aulas, isso dificultou um pouquinho o aprendizado. No município, como é que essa situação foi trabalhada? Bom, eu diria que essa situação foi trabalhada, em primeiro lugar, como uma oportunidade para que se avançasse, né, muito no processo educacional. Então, nós vimos assim que algumas dessas dificuldades, elas nos oportunizavam a adotar novas estratégias e novas tecnologias. Então, nós estamos agora na iminência de fechar com a UFMA um convênio para oferecer capacitação em educação à distância
para todos os nossos professores. Então, com isso, eles estarão habilitados para ingressarem nessa nova ferramenta. Além disso, estamos concluindo a aquisição de chips com pacote de dados acoplado para distribuir aos alunos para superar as dificuldades que eles têm no acesso à tecnologia. Inclusive, isso é um ponto assim que eu acho que é bem importante destacar, Elda, que estava, vamos dizer assim, meio no subterfúgio e que veio à tona. O quê? As desigualdades, as dificuldades, as diferenças que existem entre as pessoas da sociedade, né, no acesso às oportunidades. Não basta ter a oportunidade, é preciso também criar os meios de acesso a ela. Então, isso foi lido desse jeito pela gestão municipal e está sendo assim tratado de forma que aquilo que foi uma perda inicialmente vai se transformar num ganho permanente ao longo do tempo, enquanto que a perda terá sido momentânea. Pois é, com relação a essa capacitação dos professores, eu vejo exatamente isso. Quer dizer, era talvez um problema que passava despercebido pela correria do dia a dia, pela normalidade que as coisas aconteciam, onde você não tinha muita possibilidade de ver o que era diferente. Seu olho estava treinado para o normal. Quando chega a pandemia, os professores têm que aprender, não só os alunos, os professores têm que aprender como ensinar os alunos. Quer dizer, professores que tinham dificuldades com as redes sociais, professores que não tinham acesso a uma boa internet, professores que tinham muita dificuldade em passar informação através do vídeo e que precisaram aprender isso. Isso não levou a, por exemplo, precisou de um processo de adaptação, eu imagino. Isso não levou uma perda da qualidade do ensino no primeiro momento, que teve que depois ser recuperado e talvez sem tempo? Não sei como é que isso funciona aí para vocês. Olha, evidentemente que há perdas nesse processo, sem dúvida, não é? Há perdas em termos da regularidade do calendário, há perda em termos da comunicação mais instantânea, mais fluida que o ensino presencial proporciona. Entretanto, eu estou muito convicto que essas perdas elas são plenamente compensadas no tempo por essas substituições ou pela antecipação dessas estratégias que nós tivemos que fazer. Isto é, nós tivemos que sair da zona de conforto em que nos encontrávamos para encontrar um caminho alternativo. E esse caminho alternativo, ele não está pronto, ele está sendo construído. Mas ele está sendo construído de uma forma bem mais participativa, de uma forma bem mais interativa, de uma forma bem mais protagonista de parte de todos os elementos dessa cadeia. Professores, gestores, alunos e família. É muito interessante você ver, por exemplo, as famílias periodicamente indo à escola para receber o kit escolar e, junto com isso, a merenda escolar. Quer dizer, é uma relação que não era dessa maneira. Ela passou a ser desse jeito. Então, os professores, os dirigentes começam a aprender uma série de coisas que lhes passaria batido naquele quadro de normalidade. Então, as perdas, eu acho que acabam compensadas. Por isso que, para concluir nesse aspecto, eu diria assim, não há aquela ansiedade da reposição cronológica do calendário apenas, mas assim, olhar a recuperação disso num espaço de tempo mais longo, suficiente para a assimilação desses novos métodos, dessas novas tecnologias, para ali na frente ganhar velocidade maior que vai compensar esse atraso. Quer dizer, o conteúdo é mais importante do que o calendário, mais ou menos assim. E o aprendizado de repassar esse conteúdo. Mas eu gostei muito dessa participação da família, mas sobre isso nós vamos conversar no próximo bloco, fazer um intervalo rapidinho, a gente toma uma água, um cafezinho e volta para conversar. Um minuto só, tá?
Estamos de volta conversando aqui com o secretário de Educação do município, José Cursino Raposo, sobre a premiação dos gestores educacionais amanhã, numa solenidade amanhã. Onde é que acontece? É virtual? É presencial? Só para me situar logo. Eu diria que ela é híbrida. Essa palavra está na moda. Presencialmente estarão os vencedores, evidentemente, com 2 pessoas de sua família, alguns dirigentes da secretaria e mais o prefeito, e estaremos então nas redes todas online, transmitindo para todo mundo. Claro, gostaríamos muito que todos os dirigentes, todos os professores lá estivessem, né? Seria um momento festa, de grande confraternização, de grande reconhecimento, mas a tecnologia nos auxilia nesse aspecto, né? Já estamos quase PhD no uso da tecnologia de transmissão de conhecimentos à distância, né? É verdade. Mas eu falei, o senhor falou uma coisa no bloco anterior que me chamou a atenção, a participação da família, que é uma das partes do tripé dessa nova estrutura. Antes, a gente confiava na escola, já sabia como aquele trabalho de direcionamento do ensino do filho ia ser feito. Já sabia tudo direitinho desde o começo do ano, a gente tem mais de um filho na escola, essa coisa toda. Agora, a escola está participando, a família está participando mais, os pais estão querendo saber como é que esse novo momento. Eu acho que a maioria ficou com medo de que o filho perdesse o ano, de que ficasse reprovado, isso foi tirado logo no começo, mas a questão do conhecimento sempre deixou a gente com o pé atrás, eu falo nós pais. Eles estão indo à escola buscar essas explicações, é isso? Veja bem, uma generalização quanto a isso é difícil da gente fazer, porque, afinal de contas, nós estamos falando de 85 mil educandos, né? Mas, sim, eu acredito que há uma tendência no sentido de os pais reformularem a sua relação com a escola, se aproximando mais dela, se aproximando, conhecendo mais de perto como é que é ministrado o conhecimento a seu filho. Além disso, tem um outro aspecto que eu acho que é favorável a isso, que é o fato de que o filho vai precisar usar o celular para receber o conteúdo, para interagir com os professores, etc. E, em muitos casos, esse celular é do pai, então isso, no mínimo, leva o pai a ver assim, a periodicidade com que aquilo está acontecendo. Não é? E daí para ter curiosidade, para ver o conteúdo, é um passo. Então, eu também vejo como uma oportunidade, como um fator que pode se tornar algo positivo, essa mudança nessa forma. É interessante isso. O pai também, às vezes, passa a aprender um pouquinho, na medida em que ele acompanha o filho nessa reprodução de conhecimentos, ele acaba aprendendo também um pouquinho, né? De repente, a gente já vai ter mais de um estudante dentro de casa. Não, olha, isso com certeza, nós mesmo como pais, né? Nós vivemos isso com os filhos da gente, né? Uma vez que o conhecimento se renova, né, todo dia, então a gente vê as crianças estudando coisas que nós fomos contemporâneos. E é interessante ver, né, como é que quem está narrando aquilo, como é que interpreta e como nós comparamos com a nossa interpretação, né? E também no método de ensinar. Então, acho que isso é bom, né? Faz o pai educando indireto através do seu filho. Né? Exatamente. Apesar de ter sido meio, vamos dizer, um termo assim bem popular, na marra que as coisas mudaram, eu diria que essa nova filosofia, essa nova forma de interpretar a educação, essa nova forma de passar os conhecimentos, ela veio para ficar? Mesmo que no ano que vem, se Deus quiser, a gente vai ter um ano diferente, a gente vai ter aula presencial, mas isso é um processo que veio para ficar, ele pode incorporar agora esse processo de educação mais do que já vinha sendo feito? Olha, eu não sou um educador profissional, eu sou um gestor que estou na Secretaria de Educação. Mas, estando lá, eu tenho participado online. Né? De encontros com entidades que são parceiras da Secretaria de Educação,
como a Fundação Lemon, como o Instituto Alcoa, como a própria Fundação Vale, a Getúlio Vargas, etc., especialistas de educação, pesquisadores que vivem debruçados sobre a questão, na sua maioria, não diria totalidade, mas na sua maioria, eles estão fazendo essa leitura. Olha, esse padrão veio para ficar. Daqui nós não retrocedemos, não volta mais. Os economistas chamam isso de efeito catraca. Você não consegue voltar para trás como numa catraca de bicicleta. Então, esses especialistas, esses educadores, têm dito isso nesses encontros que eu tenho assistido lá com a equipe técnica, e me parece assim que é uma coisa bem razoável, na medida em que, né, essas tecnologias se mostram mais eficazes, se mostram de custo menor, né, e de possibilidade de democratização de acesso muito maior. Não tenha dúvida. Se você resolve os problemas, né, de infraestrutura, da transmissão de dados e de acesso do educando, né, a essas tecnologias, você tem praticamente a universalização do acesso a um custo baratíssimo. O custo marginal disso, como diria um economista, vai ser zero. Né? Alguma coisa boa a gente tinha que tirar dessa coisa ruim toda desse ano, né? Tem que ficar alguma coisa, algum resultado bom. Diz que toda situação tem um lado bom e um lado ruim, então vamos procurar o bom. Por falar em bom, como anda a educação do município? A gente pode dizer, se eu estou fazendo um balanço, o senhor já está terminando o seu mandato à frente da secretaria, né? Que balanço o senhor faria desse processo todo? Olhe, os nossos especialistas, né, têm se debruçado sobre isso com muita frequência, e recentemente nós recebemos o resultado do IDEB, né, que retrata o desempenho do ano anterior, em que nós tivemos assim progressos muito importantes em pontos realmente relevantes. Há dificuldades ainda? Nós estamos no melhor dos mundos? Não. Mas o mais importante, eu acho, é que nós verificamos que entre este ponto, por último, observado, e os anteriores, nós tivemos uma trajetória de progresso permanente. E mais do que isso, nós aceleramos o nosso passo em direção ao alvo final, né? Então, isto dá para a equipe o conforto que o seu esforço de trabalho, que os investimentos realizados, eles tiveram um retorno. Sempre poderia ser melhor. Claro. Porém, há muitas dificuldades em torno dessa questão. Então, nesse balanço, nós podemos dizer, acho que nós podemos entregar para os nossos sucessores a secretaria com o sentimento do dever cumprido, da responsabilidade assumida e com rumos definidos que a nova gestão pode ou não acatar. Isso é um processo natural e que não significa nada de desaprovação ao que se fez. Olha, então, parabéns pelo dever cumprido, pela boa entrega que está sendo feita da educação. Eu acho que dá uma sensação gostosa, né? Quando eu fiz um bom trabalho, eu cumpri o meu dever, eu estou entregando um bom resultado, que pode ser continuado, que aliás que deve ser continuado, e a partir daí vão colher os frutos do que vocês plantaram em anos anteriores. Isso é muito bom, parabéns por esse trabalho todo e parabéns aos premiados de amanhã, né? Tomara que fiquem todos muito contentes, todo mundo vai ficar. Então, que a gente aprenda com esses novos tempos e que venham dias melhores. Muito obrigado, Helda. E você disse uma coisa interessante, a questão dos frutos.
nós colhemos frutos que outros plantaram antes da gente, deixamos frutos que quem nos sucederá também irá colhê-los, e assim a gestão pública vai eliminando um dos maiores riscos que ela sofre, que é o da descontinuidade. O que o prefeito eleito tem dito tem sido muito estimulante no sentido de garantir que aquilo que ele julgar certo, que ele aprovar, irá ter continuidade. Parabéns aos gestores e muito obrigado pela atenção, muito obrigado a você pela oportunidade. E aproveito para desejar logo um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos. Isso, um Feliz Natal para o senhor, um Ano Novo melhor ainda, cheio de boas notícias, cheio de bons frutos do que o senhor plantou até agora. Mas a gente pode continuar tomando nosso café, terminou só a entrevista, tá? Mas muito obrigado e um bom dia para o senhor, bom dia para você também que está aí do outro lado nos acompanhando, que sabe que essa conversa fica toda à sua disposição no nosso site. Você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, porque o conteúdo está lá todinho, bonitinho para você. E só para lembrar, todo dia eu estou aqui te esperando às 8h30 da manhã, tá? Tchau.